Me conta aqui, você reconhece os seus erros? Ontem aconteceu uma situação com um melhor amigo meu, onde ele estava precisando da minha ajuda, mas eu naquele determinado momento não consegui acolher ele, porque eu também não estava me acolhendo, eu também não estava bem comigo mesmo, então como que eu ia acolher o outro, tá? Mas eu acabei sendo um pouco individualista, que é o que acontece. A gente tem esses momentos, por mais que a gente passe pela questão do autoconhecimento, às vezes a gente tem esses momentos de pensamentos egóicos, individualistas, e tudo bem, faz parte. Mas é importante que a gente traga também esse reconhecimento, tá? E eu tenho um ritual que um ritual noturno, que antes de dormir eu sempre medito como é que foi os meus comportamentos, os meus pensamentos, como é que foi o meu dia, como eu lidei com as situações. E naquele determinado momento, quando passou pela situação ali com esse meu amigo, que eu não consegui acolher ele, mas que depois, nessa meditação, eu percebi o erro que eu cometi de não conseguir acolher ele e acabar deixando uma energia meio densa entre a gente, ali eu reconheci o meu erro. E nesse determinado momento, quando ocorreu isso, que eu percebi, né, tomei consciência em relação a essas minhas sombras, a esses pensamentos egóicos, momentos egóicos, como eu falei, todos nós temos, eu decidi mandar uma mensagem para ele reconhecendo o meu erro, né, pedindo desculpas, enfim, perdão, pela forma que eu lidei com a situação, pela forma que eu não lidei com a situação. E isso fez com que depois a gente conseguisse ter um diálogo em relação a sobre essa situação. E aí, isso fez com que, a partir do nosso diálogo, a gente entendesse que cada um estava passando por uma situação densa e sensível e que naquele momento estourou entre os dois e que faz parte também. E eu só aprendi esse lugar de reconhecer os meus erros e comunicar para o outro em relação aos meus erros dentro da terapia, tá? Antes de ser psicoterapeuta, eu já fazia terapia e agora também, tá? Sempre tô aí em busca desse autoconhecimento, sempre tô em busca aí dessa transformação da saúde integrativa, que é muito importante também, tá? E com a terapia, com as terapias integrativas, eu fui entendendo esse lugar que eu precisava dialogar para o outro, que eu precisava conversar com o outro. Se eu quisesse ter relacionamentos mais saudáveis, eu preciso conversar com o outro, tá? Então, a partir do momento que eu conversei, reconheci os meus erros, cada um foi falando da situação que estava passando, aquilo, toda aquela energia que estava meio densa, estava meio truncada, a gente conseguiu reverter isso em aprendizados, em conhecimentos, em entender o lado um do outro e transformar juntos e ter um relacionamento mais saudável. Então, fica a reflexão aí, né? Para você que às vezes não sabe lidar com seus erros ou não consegue se comunicar dentro dos relacionamentos afetivos ou amorosos, enfim, com pai, mãe, família, vá fazer terapia, busque isso para que você cada vez mais desenvolva essa comunicação mais consciente, essa observação mais interna, para ter relacionamentos mais saudáveis na sua vida.